Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live. Estaremos começando em instantes essa grande live sobre herbicidas residuais, aí com a presença do professor Mauro Rizardi, que logo estaremos chamando. Importante a gente lembrando, manda para aquele seu amigo, manda para aquela pessoa que precisa ver essa live sobre herbicidas residuais e ter uma lavoura de soja realmente limpa, que acaba sendo muito importante. Vou chamando o professor Mauro aqui. Enquanto isso, pessoal, importante cada um ir contando de onde vem, de que cidade nós vendo, para que a gente saiba o público que está aqui nos acompanhando hoje e a gente vai se conhecendo um pouco aí. Professor Mauro, seja muito bem-vindo. Boa noite, Felipe. Uma satisfação conversar contigo e com o pessoal que está nos assistindo. Um grande prazer aí receber um convidado, né, dessa envergadura que o senhor tem, representa muito conhecimento para a gente compartilhar nessa noite, num momento, né, um pouquinho conturbado aí do nosso agro, mas que esperamos aí trazer um bom conhecimento para quem está nos ouvindo. Felipe, se fosse fácil, nós não estaria aqui, Felipe. Tem que ter uma dificuldade sempre, né? Esse é o nosso papel, né? Tá aqui na nossa noite aí trazendo um pouco de conhecimento e as adversidades vêm e a gente tenta trazer esse conhecimento, trazer essas novas realidades para realmente estar ajudando o produtor, né? O pessoal vem chegando, a gente vê que tem vários amigos aí, vários colegas de profissão. Pessoal, vamos comentando aí, né, da onde vem, de que cidade estão nos acompanhando aí, né, professor? É importante essa integração legal aí. Até para a gente dar os exemplos, é importante ter uma ideia da onde a turma chega, né, da onde vem o pessoal aí, para a gente poder conversar um pouquinho. Exato, excelente. O pessoal aí de Espumoso, muito obrigado aí para toda a família, né, professor? É importante sempre nos dando esse apoio. O pessoal aí de Rondonópolis nos acompanhando. Opa! Bacana. Pessoal de Espumoso, pessoal de Cruz Alta, que eu já vi aí, pessoal de Passo Fundo. Mormaço. Muito bacana, muito bacana. Espumoso, né? Como não poderia ser diferente, a nossa terra aí prestigiando. Muito bacana. Professor, em respeito, né, sempre às pessoas pontuais, né, ao decorrer da live vai entrando mais pessoas, reforçando aquele aviso, né, para quem mande aí para o seu amigo, mande aí para aquela pessoa, para aquele produtor, para aquele colega que realmente vai ser importante ver essa live, que nós vamos compartilhar ótimos assuntos aqui. É um prazer realmente, né, na nossa terça-feira, a gente está aqui batendo um papo e a gente sabe, né, professor, que o momento é extremamente trabalhoso, né, para o produtor, né, nesse momento de plantio, de colheita, de alguns desafios, a chuva, né, não vem parelha, né, nesse momento, a gente sabe que em muitas regiões choveu, aqui para nós já estamos sentindo um pouco mais a estiagem e o manejo acaba sendo muito importante, né? Então, hoje, né, professor, agradecer a sua presença, o professor Mauro Rizardi dispensa comentários, mas, por favor, professor, se apresente aí para quem, né, dificilmente não te conheça, né, mas acaba sendo muito importante. Felipe, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, né, a oportunidade. Sempre é bom a gente poder trocar informações, né, que a verdade é um bate-papo que a gente vai fazer aqui, na verdade, com a tua experiência, com a minha experiência aí. Eu sempre digo assim que a gente falar o tempo que está trabalhando até às vezes assusta um pouco, né, mas eu sou há 31 anos já como professor da Universidade de Passo Fundo, trabalhando aí, ajudando a desenvolver informações e a difundir conhecimentos e principalmente treinar recursos humanos para trabalhar no agro, né? Nessa parte aí que nós atuamos, que é na área de plantas daninhas. Nesses 31 anos a gente trabalhou orientando muitos alunos nossos aí nessa parte. E atualmente a gente está, além de professor da universidade, também está com a nossa plataforma aí, a UpHerb, que é uma plataforma de divulgação de informações relacionadas à área de plantas daninhas. Plantas daninhas, que é uma área que hoje tem demandado muita informação
e isso justifica, né, a nossa live aqui, o nosso bate-papo. Com certeza. Muitos da nossa live são pessoas que estão começando a acompanhar um pouco mais o nosso trabalho, né, professor? Então, meu nome é Felipe Winf, eu sou um engenheiro agrônomo, especialista em proteção de plantas, e a gente atua com consultoria, com pesquisa agrícola na região de Espumoso, Soledade, Salto do Jacuí, Itapera, toda essa região. E a gente está com essa proposta de fazer essas lives realmente, de trazer um pouco de informação para o produtor, muito pela nossa pesquisa que a gente tem, né, professor? A gente vê que tem muito conhecimento represado ao longo do tempo, mas também com o intuito de ajudar o produtor. Nós temos a meta de trazer resultados realmente para o produtor. Esse resultado em forma de produtividade, mas também de rentabilidade. Então, acaba sendo muito importante. E nesse momento de um desafio que nós estamos tendo, né, tanto no cenário como um todo de produtos, mas também no manejo da soja, iniciando uma nova safra, e os herbicidas residuais ou pré-emergentes trazendo, né, um apelo muito importante, uma importância muito grande nesse cenário, acho que é justo a gente debater um pouco sobre isso. Professor, o uso de herbicidas pré-emergentes ou residuais não é uma coisa nova, né? Nós vemos, inclusive, produtos antigos, né, que estamos utilizando em novas embalagens. O que acaba tendo uma diferença significativa nesse momento, a gente nota isso nas nossas lavouras, né, é que, muito pelo trigo também, né, professor? O pessoal se obrigou a trabalhar com pré-emergentes pela dificuldade do controle do azevém, ou até mesmo no passado, com o clorimuron, que muito se usou. Mas hoje o herbicida residual, com o problema de buva que nós temos, de caruru, entre outros problemas de plantas daninhas, acaba tendo uma importância muito grande nesse cenário, né? Assim, Felipe, eu tenho dito que os mais novos, eles não conhecem e têm medo um pouco de usar o pré-emergente por não conhecerem. E os mais velhos, por terem usado há muito tempo, também estão um pouco inseguros em tomar algumas posições em relação ao uso de pré-emergentes, muito em função das mudanças que nós temos hoje em termos de características de cultivares, uma série de mudanças. Mas hoje é uma necessidade, você colocou muito bem, hoje o nosso aumento muito grande do banco de sementes de plantas daninhas na cultura, principalmente no nosso sistema produtivo, né? Esse banco de sementes de buva aí muito alto, que estão com fluxo de emergência durante o ano todo, o azevém, que você também comentou, e também essas novas espécies, ou espécies que estão vindo agora com mais intensidade, como o próprio caruru. E isso está demandando uma mudança na nossa postura em termos de controle. E eu vi recentemente numa reunião de um colega, e eu concordo com ele, não adianta a gente pensar em usar pré-emergentes depois que nós não tivermos mais, ou tivemos um caso de aumento muito significativo de resistência de plantas daninhas. Nós temos que usar pré-emergentes enquanto eles contribuem com o processo produtivo. E nesse aspecto, nós estamos vivendo, de repente, no momento de que nós estamos vivendo hoje, é o momento de a gente incluir novamente esses herbicidas dentro do sistema. E não somente em soja, você falou no trigo, mas eu já vou mais adiante. Nós trabalharmos no manejo outonal também com pré-emergentes para a gente diminuir o banco de sementes. Se nós perdermos os pós-emergentes, não adianta a gente querer se jogar no pré. Nós temos que usar o pré para proteger os pós. Tá? Então, esse é basicamente o que eu penso e que nós devemos trabalhar dentro desse sistema. Isso acaba sendo muito interessante, né, professor? Porque a gente já viu isso ao longo da caminhada, o glifosato perdendo performance, o paraquat perdendo performance, né? Obviamente não está mais no mercado, mas essa tendência do uso, né, do pós como a ferramenta principal acabou levando justamente a esse cenário de agravamento de plantas daninhas de uma forma geral, né? Isso acaba colaborando significativamente tanto com o problema planta daninha, quanto também com o custo, que nesses dias está representando algo muito interessante, né? Esse aumento no banco de sementes, ele se deu em função da falha dos nossos controles com os pós-emergentes. Começando lá pelo próprio glifosato, pela questão da resistência, falaste do paraquat, mas a gente pode citar outros produtos aí que estão deixando a desejar em termos do controle, seja por escapes na dessecação
ou mesmo por novos fluxos que ocorrem dentro da cultura, no caso da pegar buva, no caso da cultura da soja. Essa última safra, o que nós tivemos? Colheita, na maioria das situações de lavoura, em alta infestação de buva. Infestações mais tardias, em alguns casos, que podem até não ter afetado tanto a produtividade da soja. Mas, como consequência, elas trouxeram um aumento muito grande na quantidade de sementes no solo. E aí não tem, por melhor que seja o pós-emergente, ele não consegue dar conta desse grande fluxo de emergência. Vamos pegar o caso da soja, o próprio glifosato. Mesmo se nós não tivéssemos buva resistente ao glifosato, quantas aplicações nós teríamos que fazer de glifosato dentro da soja para poder controlar esta buva? Tá? E agravado a isso, nós temos a resistência. Então, nós temos que buscar ferramentas para diminuir esta pressão no fluxo de emergência. E esta pressão pode ser diminuída de duas formas. Naquelas espécies que nós consideramos, como chamamos de fotoblásticas positivas, o que respondem à luz, a palha é um fator, é uma ferramenta importante, a própria buva, o próprio caruru, mas não é suficiente. Nós temos que agregar isso outras ferramentas. E uma ferramenta importante, sem a menor dúvida, é os herbicidas pré-emergentes. E aí nós nos reportamos os pré-emergentes, aqueles pré-emergentes que nós conhecemos aí há bastante tempo, que estão aí há bastante tempo no mercado, né, e que hoje estão voltando com outras características, mas que entram dentro desse cenário todo. Professor, acho que um ponto importante aqui para a gente debater com quem está nos ouvindo é a questão da palha, né? Como você tocou, eu acho que a palha acaba sendo um dos melhores herbicidas que nós temos nesse cenário, né? Mas também nesse momento a gente trabalha muito forte aqui com plantas de cobertura, a minha linha de pesquisa é muito forte em cima disso, como, né, trabalhando o potencial, o perfil do solo e a própria consequência disso é a redução violenta no custo de plantas daninhas, né? No controle. Mas nesse cenário nós vamos ter algumas características, por exemplo, que são justamente o herbicida pré-emergente ou residual, trazendo esse controle por mais tempo também, né, desse tipo de cobertura. Vamos pensar, colhemos uma soja e nós vamos utilizar um pré-emergente, né? Então, nesse cenário também, nós vamos ter que avançar um pouco mais nesse sentido das plantas de cobertura, principalmente quando a gente pensa no mix, né? Nós vamos ter que reavaliar vários aspectos aí. Se nós pensarmos assim, hoje de alternativas de pré-emergentes pós-colheita de soja, nós temos alternativas, belíssimas alternativas, principalmente para nossas plantas daninhas, aí, como buva, mesmo azevém, em algumas situações. O que nos dificulta é se eu quiser usar uma folha larga de cobertura, por exemplo, uma ervilhaca, ou mesmo um nabo, aqueles que tiverem dentro desse cenário. Aí nos restringe a utilização de alguns herbicidas na pré-emergência. Mas, por outro lado, acho que nós temos que começar a planejar isso, onde nós temos por exemplo, onde nós temos um banco de sementes, um histórico muito grande de buva, talvez nós devamos focar na cobertura em cima de uma aveia, em cima de um centeio, em cima de uma aveia ucraniana, né? E talvez deixar um pouco de lado a folha larga, né? Nós vamos ter que começar a trabalhar com esse planejamento, né? Ou talvez buscar algumas outras combinações aí que talvez nós temos que pesquisar um pouco mais, alternativas de herbicidas para se trabalhar onde eu tenho a folha larga. Mas aonde eu tenho folha estreita como cobertura, e a gente vê muito produtor trabalhando com mix, mas o mix sem a folha larga, nós temos ferramentas muito boas, né? E eu acho que esse é o caminho que nós temos que trabalhar. Uma outra possibilidade que a gente tem, é onde eu tenho um mix de folha larga, é eu trabalhar, aí não seria mais no pré-emergente, trabalhar com o manejo diferencial da cobertura, antecipar a dessecação, para que eu consiga pegar esse fluxo de buva que possa emergir ao longo do ciclo dessa cobertura, né? Mas vai ter muitas situações que vai demandar muito conhecimento técnico. E aí eu vejo que o papel de pessoas como você vão ser fundamentais para dar esse direcionamento, né? Para caso a caso tomar decisão.
Mas o pré-emergente entra dentro desse cenário, num pré-trigo, num pré-aveia, num pré-aveia ucraniana e muito pré-culturas de soja ou mesmo pré-culturas de milho, que hoje é uma tendência também em milho a gente começar a e surgindo herbicidas novos, aí, inclusive como pré-emergentes para a cultura do milho, que também passam a ser importantes dentro do sistema. Ao longo dos anos, a gente trabalhou muito com atrazina, né, professor, nesse cenário, mas hoje temos herbicidas realmente muito bons, né, para milho, para trazer nesse contexto, né? Antes da soja, antes do milho RR, nós trabalhávamos com pré-emergência, dois momentos de aplicação de atrazina, por exemplo, na pré-emergência e depois complementávamos na pós-emergência inicial. Então, são situações que a gente vai ter que trabalhar. Inclusive, você fez um comentário antes do custo alto de produtos e da própria escassez de produtos. Há uma preocupação muito grande aí para esses plantios de safrinha, que talvez nós não tenhamos glifosato para esse plantio de safrinha, que não tenha no mercado glifosato. Você falou que tem uma pessoa que está de Rondonópolis que está nos acompanhando, quem for trabalhar com milho safrinha, vai ter que necessariamente trabalhar com herbicida pré-emergente dentro do milho e complementar com a utilização de alguns herbicidas pós-emergentes diferente do glifosato no sistema. Então, cada vez mais a gente tem que trabalhar dentro desse contexto todo aí, né, de produtos. Exatamente, vamos ter outras demandas. Eu acho que um gancho importante, né, professor, é em relação aí ao planejamento, que cada vez mais o produtor, né, e os técnicos, né, quem acompanha o produtor, ou até mesmo o produtor mesmo, vai ter que ter isso em mente, né? Esse planejamento tanto de plantas de cobertura, quanto de herbicidas, quanto da própria cultura, né? Porque nós estamos entrando num novo cenário. Quem é mais antigo um pouco lembra, né, desses momentos, de um carry-over, você fazer todo esse planejamento da lavoura, uma associação, e cada vez está mais importante. Talvez esse vazio outonal, com a tendência de nós reduzirmos o ciclo da soja, nós temos uma antecipação forte de plantio nesse ano, né, com ciclos menores. Ao mesmo tempo, o trigo está encurtando o ciclo também e nós estamos avançando. Então, esse vazio outonal está ficando cada vez maior. Então, nós vamos ter que trabalhar mais forte com plantas de cobertura e aproveitar esse momento muito bom para controlar essas plantas daninhas, principalmente de difícil controle, nesse momento que ela já está, muitas talvez, encerrando o ciclo, né? Então, acaba sendo um momento que vai demandar muito planejamento, né? Eu acho que a palavra-chave é realmente planejamento. E aí a gente tem a questão assim, que muitos produtores utilizam coberturas, a gente está vendo novamente esse ano. Utilizaram coberturas, perfeito. Né? Só que esqueceram de um detalhe. A cobertura tem que ser semeada no limpo. E hoje nós tivemos situações aí, demandas de pessoal do campo, e agora eu tenho a cobertura, mas tem a buva pequena embaixo, e eu tenho a palha por cima, o que eu faço? Eu falhei no processo inicial. Então, a cobertura ela é fundamental, mas tem que ser estabelecida no limpo. Né? E aí ela vai me entregar uma condição favorável mais lá na frente. E tem vários manejos que a gente pode incluir dentro do sistema. O pré-emergente, o residual, é um dos fatores importantes. Nós temos outros. Nós temos, por exemplo, a boa dessecação. Começa por aí. Seja num pré-plantio de uma cobertura ou mesmo da própria cobertura. Talvez em algumas situações, e aconteceu esse ano, eu tive que sacrificar a folha larga dentro do mix. Por quê? Porque começou a aparecer buva, lá no início do estabelecimento da cobertura. Então, talvez valha a pena, eu sacrifico a folha larga e limpo a área da infestação da buva. Tem muitas situações que eu posso eliminar a aveia antes ou a gramínea antes, né? Dessecando a gramínea e depois focando na folha larga, no caso de uma buva, no caso de uma ervilhaca presente na área, que vai me ajudar nesse controle da planta daninha dos novos fluxos. Então, cada caso vai ser um caso aí da cobertura que a gente vai ter que manejar ela de uma forma diferente. Mas nós não devemos esquecer o seguinte: por melhor que eu tenha a cobertura do solo, e se eu tiver um elevado banco de sementes,
eu vou ter novos fluxos de emergência de buva, de um caruru, de um rabo de burro dentro da soja. Então, necessariamente, eu vou ter que atuar nessas plantas, nesses novos fluxos, pensando na palha, sim, né? Mas também agregando o pré-emergente dentro desse sistema, no caso de uma pré-semeadura da soja. Acho que é ótimo, né, professor? Nesse contexto, fica muito claro para todo mundo a questão do planejamento, mas também entender o que cada pessoa ou que cada produtor vai precisar no seu talhão, na sua lavoura, qual que é o seu problema, né? Talvez, por exemplo, muitos produtores que pretendem plantar trigo, talvez vai ter que sacrificar por exemplo, produtores que usam muito cobertura de nabo e sobre semeadura de trigo, vai ter que sacrificar o nabo para poder usar o pré-emergente muitas vezes, né? A gente sabe que planta verde, né, com o pré-emergente, nós vamos falar isso à frente, mas não se dá muito bem, né? Então, talvez, cada situação vai ter que ser lida no talhão, e a personalização das ações que nós tomamos no campo, cada vez mais vai ser mais importante e determinante para um resultado positivo final, né? Exato. Se a gente pensar no azevém, né, e tiver um nabo, é até interessante a gente poder trabalhar, controlar dentro da cobertura o azevém, para também. E aí, talvez, com isso, eu não precise usar um pré-emergente. Eu trabalhando nesses primeiros fluxos do azevém, no caso do nabo, controlando dentro com graminicidas dentro do nabo, talvez eu consiga ter uma condição e nem seria interessante eu trabalhar com o pré-emergente dentro desse caso, pensando no azevém. Mas cada caso é um caso, a gente tem que acompanhar bem. Cada vez eu vejo, você colocou bem a questão da ampliação do vazio outonal nosso, esse período de outono. Talvez seja interessante, ao invés de antecipar a cobertura de inverno, a gente colocar uma cobertura de outono. Por que não nós começamos a pensar no trigo murisco, nós começamos a pensar no milheto, para proteger o solo, para impedir esses fluxos, e aí fazer os controles dentro dessas coberturas. Se eu tiver um milheto, eu posso trabalhar com herbicidas para folha larga, né? Então, eu tenho possibilidades aí de fazer alguns ajustes dentro desse sistema e depois estabelecer a cobertura de inverno, ou esse mix de cobertura mais tradicional que a gente tem. Porque se eu antecipar muito o mix de cobertura, o que vai acontecer? Eu vou ter que dessecar ele antes, e aí vai me abrir a janela lá antes de estabelecer a cultura da soja. Então eu jogo para frente um problema, que também eu tenho alternativas lá na frente, mas que eu tenho que ter bem claro isso dentro do planejamento, que eu vou ter que fazer esse manejo mais lá na frente. Professor, aproveitando aí o momento da live, nossos amigos aí da Praterra fizeram uma pergunta em relação aí à aveia preta e aveia branca. Como que a gente diminui com pré-emergentes a questão de azevém, né? Pensando em azevém. Que alternativas que nós teríamos? Em termos de pré-emergentes é bastante complicado, né? Nós temos se eu pegar os pré-emergentes para culturas de inverno, vamos pegar aí S-metolacloro, pegar mesmo flumeoxazina, pegar esses herbicidas, eles têm não são seletivos para a cultura, né? Então a gente passa a ter um problema em trabalhar nessa condição. O que eu vejo como alternativas para azevém? A gente fez vários trabalhos já tentando ver produtos aí para pré-emergência. Em aveia é difícil, nós temos baixa seletividade. Talvez a gente possa trabalhar mais em pós-emergência do que em pré-emergência. Pensar aí próprio S-metolacloro em pós-emergência da aveia, algumas situações assim que talvez sejam até melhores do que na pré. Porque na pré é a seletividade por posicionamento. E aí é difícil de eu ter a aplicação do herbicida e não atingir a semente da aveia. Então, a aveia é bastante complicada essa questão do azevém, mas na pós talvez a gente possa evoluir alguma situação dessas ou buscar alternativas que chama de protetores, os safeners, que possam ser trabalhados para tentar proteger a semente da aveia e a gente poder fazer esse controle. Vamos pegar o próprio Yamato, né? O Yamato ele é muito bom para azevém, mas na aveia eu não tenho condições, por mais que não me dê um controle de 80%, 90% da aveia, mas ele vai me controlar essa aveia, então não posso trabalhar ele dentro de uma cultura que é sensível. É delicado, né? Professor, aí é seletividade, né? Exatamente. Entramos em outro ponto, né?
Professor, pegando o gancho anterior em relação a essa competição inicial da soja, né? A gente sabe que ela existe, a gente sabe que nós temos o aspecto aí, nodulação, nós temos o aspecto, né, enfim, essa competição inicial, mas junto com isso a gente tem a ideia do produtor de muitas vezes fazer um controle, uma aplicação. E aí a tendência para essa safra, nesse alto custo de glifosato, seja a se acentuar um pouco mais essa prática. E eu, como já participei dos cursos aí da UpHerb e realmente sei os dados interessantes que o senhor tem, seria importante compartilhar isso com quem está nos ouvindo, porque, no meu ponto de vista, você auxilia ainda mais a utilização, né, tanto do pré-emergente, como também você viabiliza um pouco mais, em muitos casos, a gente pode até eliminar uma aplicação em pós, né? Então, veja bem a oportunidade que nós temos aí, manejo de resistência, né, uma dianteira competitiva para a soja, além de trabalhar nos custos. Então, acho que é muito interessante esse aspecto, né? Coincidiu com... Eu recebi uma solicitação para escrever um texto sobre esta mato-competição inicial para um pessoal aí que vai publicar aí num site da 300 aí, que está trabalhando um pouco também dentro dessas divulgações de textos relacionados ao manejo de plantas daninhas. E nesse texto que eu estava escrevendo hoje à tarde, vem bem ao encontro do que você fala. E aí eu fico pensando assim, em algumas situações que a gente observa muito no campo, em outras áreas, o pessoal associando, por exemplo, a utilização de fungicidas junto com o herbicida. E associando a época de controle do herbicida como sendo aos 35, 40 dias após a emergência. Aí eu fico pensando hoje, 35 dias após 35 dias após a emergência da soja, nós já temos soja florescendo em alguns casos, com esses materiais de ciclo curto. Então, se eu deixar para fazer o controle de plantas daninhas em soja 30 a 35 dias, para ter uma só aplicação, ou para coincidir com a aplicação do fungicida, eu estou perdendo de 5 a 10% da produtividade. Né? A gente tem dados que mostram, e você acompanhando os nossos treinamentos, aí, nossos cursos, né? Aquele produtor que, se pegar um cultivar de ciclo curto e ele deixar para fazer o controle em pós-emergência, aos 15 dias ou 14 dias após a emergência da soja, ele pode estar perdendo 5 sacos por hectare já, pela mato-competição. Então, ele necessariamente, numa condição dessas, ele teria que ter entrado com o controle, com pós-emergente, aos 7 dias após a emergência, para ele não ter perdas em produtividade. E aí, necessariamente, ele teria que fazer mais de uma aplicação, ou talvez mais de 2 aplicações dentro dessa área. Então, aí é que entra a importância do pré-emergente. O pré-emergente, ele me permite o quê? Que eu utilize ele na pré-semeadura, ou no plante e aplique, no aplique e plante, que ele me atrase o fluxo de emergência da planta daninha e que eu jogue a necessidade do controle do pós-emergente, aí sim, já para os estágios mais adiantados da soja. Porque se eu quiser evitar a mato-competição e tendo planta daninha, eu vou ter que aplicar o herbicida em pós-emergência no estágio V2 da soja. E aí V2 pode ser muito cedo, né, em termos de desenvolvimento da soja, questão da inoculação, alguns aspectos que a gente às vezes sabe que pode ocorrer. Então, necessariamente, para não precisar fazer o controle em V2, eu tenho que trabalhar com pré-emergente para jogar essa infestação para frente. E em muitas situações, Felipe, eu posso até nem ser necessário a aplicação do pós-emergente. Não é o que a gente percebe na maioria das situações, mas alguns casos em particular, em regiões de baixo banco de sementes, se eu fizer uma aplicação de um pré-emergente, e esse pré-emergente me permitir um residual um pouco mais longo, de 20, 25 dias ou 35 dias, em muitas situações eu nem preciso fazer a aplicação do pós. Então não é isso que a gente defende, mas a gente defende o quê? Que a cultura tenha uma dianteira competitiva.
Eu sempre digo o seguinte, que é fundamental, primeiro, a gente semear no limpo, ou seja, zero de planta daninha na semeadura, e manter no limpo. E o manter no limpo significa eu ter palha e ter pré-emergente, né? E aí os novos fluxos, depois sim, aí eu tenho que trabalhar com o pós-emergente, se assim eu achar necessário. Mas eu não posso jogar a minha expectativa no pós-emergente e, acima de tudo, aquilo que você colocou, de querer jogar tudo numa aplicação do pós. Porque aí o que acontece? Eu passo a perder por mato competição. E muitas vezes eu aplico o herbicida em pós-emergência, lá em V4, V5 da soja, tenho um controle de 100% da planta daninha e acho que fiz uma bela de um manejo. Mas, na verdade, eu posso estar perdendo de 5% a 10% da produtividade. Veja bem, 5, 10%, vamos 10% aí para nós arredondar de 70 sacos, né? Hoje nós estamos tendo algo realmente a se considerar, né? Nós vamos ter uma grande perda de produtividade e grande parte do lucro final, né? Então, exato. E só um parênteses, né? Você que trabalha com consultoria, né? Eu sempre brinco assim, olha, me remunere a consultoria só com o que eu diminuir de perda por mato competição. É uma brincadeira, mas isso muitas vezes a gente joga fora esse potencial produtivo da cultura sem estar sabendo, sem perceber. Eu sempre, quando converso com produtores, eu faço a seguinte pergunta: o que ele percebe mais do dano? Uma praga, uma doença, uma planta daninha? E por último fica a planta daninha, porque a gente não percebe no campo a mato competição. E quando percebe, já é tarde. Então, o pré-emergente é isso. É para ele tirar aquela mato competição inicial que eu não enxergo, mas que no final pesa na balança, pesa no bolso, pesa no retorno do produtor. Então, isso que é importante a gente sempre frisar. Com certeza. Professor, migrando um pouco para a ideia, né, da utilização desses produtos, né? Apesar de não ser novos, como falamos inicialmente, para muitos, né, que lembram do glifosato, enfim, ou que não buscaram se especializar um pouco nisso, algumas questões são importantes aí nesse meio termo. E fazendo só um parêntese, né, o pessoal que está nos acompanhando aí, que lembrar daquele amigo, daquele produtor, que acha que essa live é importante, que é para essa pessoa, por favor, envia, que a gente está trazendo bastante conteúdo, né, professor? Bastante coisas importantes que muitas vezes podem representar aí 5, 10 sacos, como falamos já anteriormente. Mas voltando para o que nós estávamos falando, em relação a essa nova utilização, tanto por parte do produtor, quanto por parte, né, até mesmo dos técnicos, né, porque hoje a gente vê muita dúvida quanto ao uso de pré-emergentes ou de herbicidas residuais. E essas dúvidas levam a muitas vezes conclusões erradas no campo, como, por exemplo, o produto X não funcionou, né? Então, quais que são alguns aspectos realmente importantes do ponto de vista da utilização? Alguns nós já comentamos, né, professor, mas vale frisar. Eu acho que esse é um ponto importante, ainda mais nesse cenário que nós estamos vivendo de pouca chuva, de baixa umidade tanto, né, de solo, quanto também chuva mesmo, né, altas temperaturas, enfim. É importante a gente comentar isso, porque no campo a gente percebe muita confusão, né, do ponto de vista, não, vou usar herbicida pré-emergente, por quê? Porque é importante usar, mas e aí, ele vai funcionar ou não vai? E esse aspecto que a gente já tem essa prática, mas que a gente vê que no campo acaba ficando muito, né, essa lacuna. A gente viveu nos anos 70, né, a utilização 70 e nos anos 80, muito uso de pré-emergentes. E a gente sempre dizia o seguinte, que quando tivesse um pós-emergente, o papel do agrônomo seria mais importante, porque o agrônomo iria no campo, iria definir qual a planta daninha tinha na área, qual produto usar e tal. E aí, quando nós tivemos isso, nós acabamos não usando esse benefício todo. E aí a gente volta no pré-emergente.
O pré-emergente ele não é tão simples assim como era usar um glifosato. O glifosato a gente usava qualquer característica de solo, não se preocupava muito com ter palha ou não ter palha, se chovia ou não chovia, erroneamente não se preocupava com o tamanho da planta. No caso do pré-emergente, eu não vou me preocupar com o tamanho da planta, obviamente, mas vou ter que me preocupar muito com o tipo de solo que eu tenho, qual é a característica desse solo em termos de teor de argila, qual é que é a origem desse solo, como é que é o pH desse solo, qual é que é a umidade do solo, porque o herbicida pré-emergente ele interage muito com o ambiente solo. Nós temos que pensar o seguinte, que quando eu aplico um pré-emergente, o que eu preciso? Eu preciso que ele atinja aquela camada superficial do solo, os primeiros 3, 4 centímetros do solo, ou até menos que isso. Então, ele tem que ser aplicado na superfície e tem que descer nessa camada de solo onde está a semente da planta daninha. E para ele ser absorvido, ele tem que entrar na solução do solo. E a absorção dele vai se dar durante o processo de absorção de água por parte da semente, ou pela radícula da planta, ou pela parte aérea emergente. Então, necessariamente, esse herbicida tem que estar livre na solução do solo. Só que ao ele atingir o solo, ele pode interagir com esse solo e, ao interagir com a argila, com a matéria orgânica do solo, ele pode ficar parte dele complexado, absorvido, e não estar na solução do solo. Então, essas reações todas que acontecem no solo, elas estão dependentes ou são influenciadas pelo teor desses componentes no solo e pelas características do herbicida. Então, é fundamental conhecer a característica do herbicida. Que características são essas? Qual é o pKa dele, qual é o KOW dele, como é que ele interage, se é mais ou menos com a argila do solo, se ele é um produto iônico ou não iônico, ou seja, um conjunto de características importantes para a gente poder definir, inclusive, a dose do produto que eu vou utilizar. O exemplo mais clássico que a gente tem é a atrazina. A atrazina eu posso usar desde 2 litros a 8 litros por hectare. Vai depender do quê? Das características do solo que eu tenho. Então, eu tenho que conhecer este solo, né? E não é só saber quanto de argila tem, é quanto de silt, qual é o tipo de argila, qual é o teor de matéria orgânica. E um outro ponto importante é a interação que ele tem com a umidade, com a água. Né? Um herbicida, uma condição ideal de aplicação de um pré-emergente, qual seria? Eu aplicar ele num solo seco e dar uma chuva de 10 milímetros depois. Esse é o ideal. Né? Se eu aplicar num solo muito úmido, o que pode acontecer? Ele pode ser lixiviado. Né? Então, eu tenho, dependendo do produto, eu tenho essa condição, inclusive, de lixiviação. Se eu atingir num solo com umidade intermediária, ele pode ficar absorvido. E aí ele precisa da umidade para ser liberado novamente, se ele tiver essa capacidade de ser absorvido nesses colóides do solo. Então, é um conjunto de fatores que vão ser importantes. Agora, isso não quer dizer que a gente não deva se preocupar e não utilizá-lo. Não, a gente tem que saber dessas limitações e usar ele de uma forma correta. Né? Por exemplo, a questão da palha. Né? A palha, eu sempre digo assim, a palha ela diminui a ação de qualquer herbicida pré-emergente. Não tem problema. Né? Só que eu prefiro ter palha e perder parte da ação do pré-emergente do que não ter palha. Então, isso é importante. E dentro desta palha, eu posso ter palhas com diferentes características. Por exemplo, eu posso ter palha verde. Em condições de palha verde, eu não devo usar pré-emergente. Agora, se eu tiver palha seca, bom, aí sim, aí eu tenho pré-emergentes que podem ser utilizados e vão interagir mais ou menos, dependendo do produto, com essa palha. Né? Então, você falou antes do nabo. Por que não é interessante trabalhar com pré-emergente num pré-trigo onde eu tenho nabo verde? Porque esse nabo ele vai reter este produto, vai ficar absorvido, né? E não vai liberar, não vai atingir aquela camada do solo onde a planta daninha
vai estar presente. Então, é um conjunto de fatores que vão interagir aí, né? Exatamente, né? Mas nesse cenário que nós estamos hoje, né, professor, acaba sendo muito importante essa opção, né, de realmente você ter a chuva, né, ou a presença de umidade. Acaba sendo determinante que isso aconteça para o bom funcionamento, né? Exato, a umidade é fundamental. Tanto é que eu digo assim, nós precisamos de umidade para a emergência da cultura. Então, é uma condição favorável para a cultura que também vai favorecer a ação do herbicida. Exatamente. Professor, nesse contexto que nós temos agora, é uma falta de produtos, ou muitas vezes o produtor acabou comprando um produto para manejar, vamos dar um exemplo aqui do trigo, né? Tanto para fazer a maturação da cultura, como também já com o foco de controlar aquela própria buva que estava no meio do trigo, né? Mas o que na prática acontece é que muitas lavouras, o volume, né, a presença de plantas daninhas acaba sendo alto, ou também, em alguns casos, dependendo da condição de aplicação, enfim, tecnologia de aplicação, esse controle não foi efetivo. Bom, nesse caso, muitas dúvidas no campo surgem em relação ao que fazer, né? Uma vez que muitos produtores hoje não têm mais alternativas de comprar novos produtos. E acaba sendo importante a gente pontuar aqui, porque algumas alternativas acabam migrando, né, com a ideia de tentar controlar através de herbicidas pré-emergentes. E isso acaba sendo um ponto importante para a gente pontuar aqui para o produtor que muitas vezes esse manejo pode dar problema, né? Ou a tendência é muito grande de sobrar essas plantas daninhas, né? Não é a característica do produto controlar após a emergência da cultura, né? Nós temos o ideal seria um pré-emergente que tivesse ação pós-emergente também, ou seja, que eu aplicasse ele, atingisse o solo e inibisse o novo fluxo de emergência de plantas daninhas e também atuasse sobre plantas já emergidas. Nós temos poucos produtos com essas características. Então, a gente também tem que saber a limitação do produto e aonde ele vai poder ser aplicado. Nós temos algumas combinações aí, e é uma tendência hoje de se buscar produtos que também nos ajudem a controlar aquelas plantas em fase inicial da emergência, né? E que também tem ação de pré-emergência. Nós temos hoje a grande preocupação, por exemplo, nas áreas onde tem caruru, é que o caruru tem vários fluxos de emergência dentro da cultura. Então, necessariamente, nós vamos ter que buscar produtos que também controlem a planta já emergida e que atuem também em termos de pré. Mas não são todos os produtos, então a gente tem que cuidar muito. Uma outra questão que é fundamental a gente cuidar, e eu recebia os últimos, principalmente no final de semana, muita pedido de auxílio para posicionamentos assim, ó, se programou para aplicar um pré-emergente na modalidade do plante e aplique, aí choveu. Ele atrasou a aplicação, se atrasou lá no planejamento dele para aplicar o pré-emergente e já estava a planta da cultura emergindo, né? E aí ele perguntando, posso aplicar o produto ou não? Então tem que tomar cuidado também, porque se a gente trabalhar com alguns produtos com uma planta já em início de emissão de radícula, início de processo de emergência, a seletividade também diminui. Então o pré-emergente ele é seletivo? Mas quando aplicado numa condição favorável, né? Se eu der uma condição ou impor uma condição de aplicação fora do ideal, eu vou ter problema de fitotoxicidade. Até posso ter um controle, mas a fitotoxicidade ela vai acontecer. Então a gente tem que cuidar muito bem isso, dessa forma de aplicação do pré. Eu sempre digo assim que o ideal do pré-emergente qual é? É você estar com a semeadora semeando e logo atrás da semeadora você vir aplicando o produto. Mas aí tu tem que ter uma questão de logística, né, de mão de obra, trator, equipamento, para possibilitar isso. Hoje nós usamos muito mais o pré na modalidade do aplique e plante, junto com a segunda dessecação, muito pela questão operacional, que nos facilita
você vai ter que fazer a segunda dessecação, você já coloca o pré-emergente junto. Isso acaba sendo importante, né, professor? Porque essa foi uma grande dúvida do campo nesse ano, né? Quando que eu faço? A gente atendeu muito pedido, né? Atendeu muita assistência em relação a isso, né? Quando é que eu aplico? Quantos dias depois eu posso aplicar? Eu posso aplicar, como o senhor comentou, né? Quase emergindo. Então, realmente, a gente vê que o produtor quer usar, mas a informação realmente falta, né? Nesse momento inicial. E que bom que a gente pode estar aqui numa terça-feira à noite trazendo isso, que tenho certeza que para muitos produtores a live hoje vai ser um divisor de águas, né, para fazer o certo, né, e realmente escapar desses erros, né. Muitas vezes pode causar, né, um estabelecimento deficiente de plantas ou uma menor estande de plantas ou uma planta um pouco mais atrofiada, enfim, vários fatores, né, que podem estar acontecendo e realmente não trazendo a eficiência, né. E assim, Felipe, exato. E assim, Felipe, existe muita informação. Esses produtos a gente já conhece eles. Talvez o piroxasulfona, que é um produto novo que a gente tem que explorar um pouco mais ainda para conhecer um pouco mais a molécula em si, mas os demais produtos nós conhecemos eles, nós sabemos o comportamento dele no solo, como é que ele interage com esse solo, qual é o dano que ele causa na cultura, qual é o intervalo entre a aplicação dele e o plantio da cultura subsequente. Nós conhecemos isso, né? Hoje mesmo veio uma solicitação aí de um técnico do campo que ele tinha uma área que venderam a área para tem um problema lá no produtor ter que vender a área para um terceiro. Só que nesta área ele tinha aplicado sulfentrazone. E o cara que comprou quer plantar milho, né? Então, quem não está habituado, ele tem dificuldade de saber como é que posso plantar milho ou não, mas tem muita informação, a gente sabe que não pode, então passa esse tipo de informação. Então, a gente conhece os produtos, já sabe o comportamento deles. O que nós temos hoje dificuldade, a área da pesquisa, quem está mais tempo trabalhando com esses produtos, é a gente conhecer, por exemplo, a reação dos cultivares novos a esses produtos. Então, nós sabemos hoje que os pré-emergentes que nós estamos usando hoje, nós estamos usando eles em doses mais baixas do que aquelas doses que nós trabalhávamos lá anos atrás. As doses são mais baixas, né? Por quê? Porque o que nós queremos hoje é um residual mais curto, é uma condição de controle para evitar essa mato-competição inicial e o complementar o controle depois. Então, e também essas doses mais baixas são em função da própria da sensibilidade dos cultivares novos que estão no mercado, que estão sendo selecionados em cima de transgenias e não em cima de pré-emergentes. Então, isso é importante a gente contextualizar também, que a gente não pode pegar aquele pré-emergente lá que a gente usava numa dose cheia lá nos anos 80 e trazer ele essa mesma dose e querer trabalhar numa condição de hoje. Vai dar problema, com certeza vai dar fito na soja, nas culturas, e a gente tem que dar uma reavaliada nesse aspecto. Eu acho que acaba sendo importante, né, professor, esse cenário, principalmente milho, né? Milho, safrinha e o uso de herbicidas residuais acaba demandando um conhecimento interessante, porque muitas vezes podem inviabilizar o milho, né? A gente viu, tem trabalhos aí realmente, principalmente no Centro-Oeste, que acaba trabalhando um pouco mais, né, esse sistema, em um período mais curto, realmente afetando muito o estande do milho, né? É muito associado aí, por falar de região Centro-Oeste, eles têm, por exemplo, tem sojas e cultivares de ciclo 90 dias. A nossa soja aqui é 120, 140 dias, né? Eles têm 90 dias. Então, em algumas situações, se eu trabalhar com doses altas de alguns herbicidas, eu posso deixar esse carry-over, esse efeito negativo para a cultura subsequente, né? E não só no milho, no feijão também, a gente tem situações de uso aqui na nossa região, mesmo de alguns herbicidas que eu uso na soja e que depois, se eu botar uma canola depois, colocar
mesmo um nabo, cobertura, ou colocar um feijão, às vezes pode ter situações. E nós vamos ter logo a logo também situações de uso de herbicidas pós-emergentes na soja, em função do caruru, que conforme as doses que nós vamos trabalhar também pode dar problema para as culturas subsequentes, principalmente feijão, naqueles casos que o pessoal faz feijão e safrinha. Então tem que cuidar muito bem isso, tem que conhecer os produtos e posicionar. O que é importante a gente salientar é que toda e qualquer estratégia de controle de plantas daninhas, a gente tem que integrar métodos e não depender somente de herbicidas. Né? Que é muito mais prático eu pegar um herbicida e aplicar. E agora, se eu fizer um bom planejamento da minha lavoura, eu consigo diminuir também a utilização desses herbicidas, o que pode ser importante, e nós devemos buscar isso, né? Usar eles em menor quantidade possível ou necessária, e não somente focar em cima do herbicida dentro do sistema. Por isso que você colocou muito bem a questão e a tua linha de trabalho, as coberturas, a gente aperfeiçoar cada vez mais o sistema de culturas. Né? E aí vem a questão da rotação de culturas. E eu me debato muito com isso, né? Nós temos uma situação hoje de Brasil, nós temos 37, 38 milhões de hectares de soja. Para vocês terem uma ideia, hoje desses 38 milhões de hectares, nós temos em torno de 16, 17 milhões de hectares com problemas de buva. E outros tantos, 16, 17 milhões de hectares de amargoso. E alguns casos com infestações das duas. Mas vamos pegar soja e milho, nós temos 37 milhões de hectares de soja contra 5 milhões de hectares de milho. Pegando safra, não pegando a segunda safra, que dá mais 12, vai dar mais 16, 17 milhões de hectares. Se nós pegarmos aí, então, só soja, tem 37 de soja e 5 milhões de milho. Cadê a rotação disso? Então, pega o Rio Grande do Sul, nós temos aí 600 mil hectares de milho e temos quase 6 milhões, 5 milhões e meio de hectares de soja. Cadê a rotação? Então, boa parte dos nossos problemas de plantas daninhas perpassam por isso. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos que focar muito o manejo de plantas daninhas no período de inverno. É o inverno que nós temos que trabalhar bem, limpar as infestações que sobram da soja. Nós temos como fazer isso no pós-colheita da soja e estabelecer culturas de cobertura para diminuir o fluxo de emergência para as culturas subsequentes, no caso da soja, ou mesmo o milho depois. Então, eu tenho que trabalhar dentro de um sistema, senão não tenho como enfrentar somente com o manejo químico. Chega um momento que nós passamos a ter dificuldade de trabalhar somente com esse manejo. Bacana, né, professor? Porque a gente tem aqui, a gente trabalha muito forte o conceito de um sistema de produção eficiente, né? Ou seja, você juntar todas as práticas e aí, principalmente focando no inverno, né? Que hoje, do ponto de vista do sistema geral, o inverno é que tem produzido realmente os resultados, né? Tanto quando você pensa em perfil de solo, análise, construção de fertilidade, né, ou do seu solo como um todo, mas também todo esse manejo de plantas daninhas, talvez o apelo biológico, que está vindo muito forte. Então, a gente faz no inverno, né, uma grande parte da construção da nossa lavoura de verão. Né? Então, acaba sendo muito importante, ó, a atenção é muito forte no inverno, né? Para aquele produtor, para aquele técnico que já entendeu aonde busca as informações e aonde constrói uma produtividade realmente, né? Acaba sendo muito importante. E até, talvez o senhor bateu a minha carteira aí, né? Do ponto de vista do que eu iria lhe perguntar, porque muitas vezes a gente tem como o herbicida pré-emergente aí o salvador da pátria em algumas situações, né? Então, a gente acabou debatendo aqui que realmente não é isso que acontece, né? Mas sim esse conjunto, né? Palha, é um sistema eficiente, é realmente algo que proporcione trabalhar em prol da cultura principal. Né? Acho que esse que é o grande apelo para a gente deixar hoje, né, para quem está aqui nos acompanhando, né, professor? Eu vejo assim, ó, nós temos quem está nos acompanhando e de outras regiões do Brasil, pelos nomes que a gente está vendo aqui. Por exemplo, se eu pegar Centro-Oeste, eu tenho uma dificuldade muito grande no período de inverno deles, que é seco.
E nós, no Sul, temos uma condição de ambiente maravilhosa, onde nós podemos agregar culturas no sistema, protegendo o solo das questões físicas, químicas, biológicas, mas também muito em função da diminuição do fluxo de plantas daninhas. Então, tenho muito mais ferramentas para trabalhar dentro do manejo. Né? Nós temos situações no Centro-Oeste que o pessoal está indo para manejo mecânico, grade aradora, né, para poder enfrentar o problema das plantas daninhas de difícil controle, que são praticamente as mesmas que nós temos aqui. Eles têm mais problema do amargoso, mas nós temos aí o rabo... Pega na tua região aí de espumoso, o rabo de burro. Né? E aí a gente pensa, não, o rabo de burro, qual é o herbicida? A gente tem que pensar, por que eu tenho o problema do rabo de burro? É porque eu estou falando no manejo. Onde é que está entrando o rabo de burro? É nas áreas de pastagem, as áreas sem cobertura, ou aquela pastagem mal manejada, que eu largo o gado e raspo até o final. Né? Aí, claro, aí eu tenho dificuldade. E o controle do rabo de burro ele é difícil quando? Na toceira. Mas eu tenho estratégias para controle dele, sementeira, plantas jovens e no rebrote. E eu tenho como manejar o rebrote. Só que aí eu tenho que pensar na questão diferente do manejo da pastagem. Mas a gente tem possibilidades. Agora, onde eu vou para uma região onde é seco, por exemplo, colho o milho safrinha, não chove, fica 3, 4 meses seco. As primeiras chuvas eu vou querer plantar. Então é muito mais difícil de eu trabalhar com o manejo de plantas daninhas nesse ambiente do que no nosso ambiente. Então a gente tem que ter essa clareza, mas acima de tudo, usar as diferentes ferramentas integradas no manejo dessas espécies daninhas. Com certeza, acaba sendo extremamente importante. Professor, eu dei uma olhada para o relógio aqui, a gente vai se empolgando no papo aí, já estamos com quase 1 hora de live e realmente a gente não percebe, mas é isso aí, né? A gente pergunta aí se o pessoal tem alguma dúvida rápida, a gente quer tirar algumas dúvidas ainda e a gente vai se encaminhando, né, professor, para o final da nossa live. Realmente um assunto muito pertinente, principalmente na falta de produtos, quanto no momento que as plantas daninhas estão representando realmente uma diversidade geral no manejo. A gente vê a Zeveno, né, do ponto de vista do trigo, mas também a buva aí nesse cenário muito forte na soja. A grande preocupação, a bola da vez, tem sido a buva, né, nesse momento. E realmente a gente espera ter trazido diversas alternativas para o produtor, né? Não só do ponto de vista e do olhar químico, né? E principalmente, muito menos ainda em pós-emergência, mas alternativas para realmente representar aumento da produtividade, né? E principalmente rentabilidade, que é o que a gente precisa. Temos custos altos de produção, principalmente com herbicidas, e a gente precisa botar a cabeça para pensar em um sistema favorável para isso. É o momento agora, nós temos ainda, boa parte da soja ainda está sendo semeada, né? Então esse produtor que não semeou a soja, ele fica atento com a utilização de serviços pré-emergentes, e aqueles que já semearam a soja, e talvez seja ainda um percentual maior, né? Acompanhe o fluxo de emergência de plantas daninhas e lembre do seguinte, planta daninha se controla quando jovem, ou seja, 2, 4 folhas, no máximo 6 folhas algumas espécies, mas é 2 a 4 folhas. Não deixa ela crescer demais, porque senão, além daquela perda em produtividade que eu falei que nós teremos, também nós teremos uma dificuldade de controle e escapes de planta. E lembre também do seguinte, toda planta não controlada, ela produz semente. E esta semente que ela vai produzir é que ela vai me dar dor de cabeça depois, que vai me demandar o controle no ano seguinte. Então, não deixe ela produzir semente. Controle para que ela não tenha essa capacidade de se perpetuar no ambiente. Vamos ver uma pergunta aqui. O pessoal perguntando aí, professor, pré-emergente para poaia e vassourinha de botão em solo arenoso. O que seria uma alternativa interessante do manejo? Essas duas espécies, essas rubiáceas aí, dessa família rubiácea, os melhores produtos são os produtos Protox. Né? Vamos pegar a flumeoxazina. Né? A gente sabe que para solo arenoso eu tenho que estar mais ajustada na dose.
mas as melhores alternativas que nós temos são herbicidas à base de cisprotox, né? Flumioxazina, sulfentrazone, isso já é mais complicado em função da questão da questão da textura do solo, mas flumioxazina é uma boa ferramenta. E pensando em buva, professor, vem uma pergunta aí do Rafael em relação aos pré-emergentes. O que tem performado melhor aí para a buva? Eu tinha perguntas qual buva, se ela é resistente ou não, mas vamos pegar assim, uma buva não resistente aos herbicidas pré-emergentes que a gente utiliza. Ainda os herbicidas, por exemplo, diclosulam é um herbicida sempre foi referência em termos de controle pré-emergência de buva, é um ALS, então vai depender muito de ter caso de resistência ou não. Mas depois nós teríamos aí como herbicidas que também nos dão um bom controle em termos de de buva pré-emergente, o próprio Imazethapyr, dentro dos ALS. Nós temos os Protox, e aí principalmente entraria aí o herbicida como o flumioxazina, o sulfentrazone também vai bem, só respeitando essa questão e cuidando da questão de dose em função de tipos de solo, né? Então são herbicidas que dão esse performance muito bom para esse conjunto de plantas. Nós temos outros herbicidas, por exemplo, o metribuzin controla bem buva também, mas aí vai depender muito de solo e de cultivar e sensibilidade dentro desse cenário, mas são alternativas interessantes. Professor, uma pergunta interessante aqui em relação à atrazina mais mesotriona, pensando nesse manejo pré-trigo e soja. Né, temos alguns pontos de atenção aí nesse manejo, né? O que a gente sempre é uma mistura interessante, porque são dois mecanismos de ação que nós não usamos mais na soja, não usamos na soja. Teria produtos, mas nós não usamos. E como nós não fazemos rotação de milho, a alternativa de nós utilizarmos esses produtos seria no manejo outonal, num pré-trigo, por exemplo. E a gente tem trabalhado aí no intervalo aí de 10, 20 dias antes do trigo, talvez até menos possa ser trabalhado nessa condição. E numa condição de pré-soja, 45 dias antes da soja, a gente pode trabalhar. E é uma combinação muito interessante para manejar banco de sementes de buva. E eu acho que para a nossa condição, para a minha condição do Planalto aqui, ele é um produto, é uma combinação muito interessante para se trabalhar lá no manejo outonal, naquilo que nós estamos falando lá no início da nossa live. Ótimo. Professor, posso fazer a mistura tripla com Imazethapyr, metribuzin e flumioxazina? Pode, quanto à relação à mistura, pode ser feita. Agora, depende muito do que você vai trabalhar depois, né? Então, aí você tem que cuidar muito a questão do metribuzin, na questão da sensibilidade de alguns cultivares de soja. Então, a gente tem que trabalhar um pouco melhor isso. E o teor de argila. Então, se eu tiver uma argila aí, numa faixa aí de acima de 55, um teor de matéria orgânica acima de 3, eu não teria grandes preocupações de utilizar. Agora, se eu tiver condições de característica de solo com valores menores do que esses que eu falei, eu me preocuparia um pouquinho com o metribuzin e com a dose que eu vou utilizar do metribuzin. Com relação ao flumioxazina e Imazethapyr, não teria grandes problemas nessa condição. Professor, vamos para a última pergunta aí. Tem uma pergunta do Juliano aqui que acaba remetendo um pouco ao que acontece no campo. O Juliano diz que ele tem capim pé de galinha resistente a Imazethapyr em pré e em pós resistente a clethodim, mesmo em doses altas. Quais opções sobraria aí para trabalhar neste caso? E aí talvez dá para pegar um gancho aí com o milhão, né, professor? Talvez em algumas regiões a gente está vendo sobrar também. Talvez não sejam resistente a Imazethapyr, né? Vamos colocar assim, mas talvez ao pós-emergente sim. De qualquer maneira, é uma planta de difícil controle. Tanto a planta jovem, ao pegar em pós-emergência, os graminicidas, mesmo havendo sensibilidade, eles têm uma dificuldade de controle. Tem que ser plantas bem pequenas, 2 folhas, 4 folhas. Mas na pré-emergência nós temos alternativas. Nós temos, por exemplo, o S-metolacloro, que vai bem, o piroxasulfona. Ou seja, nós temos que mudar o foco do pré-emergente.
por exemplo, o imazethapyr, ele não é graminicida, ele ajuda no controle de algumas gramíneas, mas ele não é graminicida. Por exemplo, para milhã, para papuã, ok, mas ele não é essa a fortaleza dele. Mas, por outro lado, nós temos esses herbicidas chamados de ácidos graxos de cadeia longa, que tem a fortaleza deles justamente são as gramíneas. Então, nós temos que mudar o perfil de produtos nessa condição. O próprio flumioxazine, conforme a dose, ele também pode me ajudar no controle dessa planta daninha. Né? Então, algumas situações da planta em si que podem me ajudar no controle. Mas eu iria para esse viés aí dos graminicidas na pré-emergência. Excelente, professor. Acho que é só agradecer, né? A gente está já mais de hora de live aqui debatendo, tiramos muitas dúvidas, trouxemos muitos diferenciais para quem está nos ouvindo. A gente convida, né, professor, tanto para seguir aí os nossos perfis, né, no Instagram, seguir a UpHerb aí tanto no YouTube, no Instagram, seguir o Felipe Unhoff aí também no Instagram, né, no YouTube. A gente tem um projeto bacana aí, todo sábado de manhã a gente fala para os produtores aí na Rádio Estúdio, né, no programa que a gente tem todo sábado. E, professor, realmente agradecer do fundo do coração por essa grande troca, por essa grande experiência que você trouxe para a nossa live, no momento que a gente precisa muito, né, desse conhecimento. E essa troca de informação foi muito bacana. Agradeço mesmo por todo o conhecimento e esperamos realmente que ajudamos o produtor, né, de todas as formas que pudemos hoje. Obviamente que a gente poderia ficar aqui até amanhã conversando aí sobre tantos assuntos que surgem, né? Talvez para próximo momento. E, professor, por favor, deixe suas palavras aí, convide o pessoal. Felipe, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. Eu acho que essa troca de informações ela enriquece a nós, mas principalmente quem está nos acompanhando aí. E eu tenho certeza que informações existem, a gente está à disposição aí para ajudar, né, tanto na UpHerb quanto na universidade. A gente está trabalhando aí sempre tentando gerar o máximo possível de informações para ajudar o pessoal do campo. E utilizem essas redes sociais aí que nós temos hoje. No caso da UpHerb, nós temos o site onde tem publicações mais disponíveis para baixar, livros, inclusive, artigos, textos que podem ser úteis para o pessoal, principalmente aqueles que têm menos informações relacionadas à utilização, por exemplo, dos pré-emergentes ou de qualquer outro produto aí. Mas, acima de tudo, acompanhe aí o Felipe nesse trabalho aí que ele está fazendo. Acho que é uma bela oportunidade aí que o pessoal da região tem, né, de interagir, de pegar informações que são extremamente úteis para o dia a dia de quem está no campo. Tá? Parabéns, Felipe, aí pela iniciativa. E estamos à disposição aí de você e do pessoal aí para tentar ajudar, acima de tudo, a aumentar a rentabilidade do nosso produtor. Muito obrigado. É o que é o mais importante, né? Obrigado, professor. Lembrando, quem ficou até o final da nossa live, muito obrigado. A gente agradece de coração por todos que passaram aqui. Lembra de mandar para aquele amigo, para aquele produtor que precisa ver essa live, que vai trazer alguns insights. Lembrando, pessoal, que sem ser na próxima terça-feira, na outra nós vamos ter mais uma live com o professor Anderson Nunes também aí falando de controle em pós-emergência, né, professor? Aí entrando com um outro cenário aí para a gente debater mais um pouquinho sobre plantas daninhas. Grande abraço, foi um prazer estar com vocês essa noite. Obrigado de novo, professor. A gente espera vocês aí nas nossas redes sociais, a gente está à disposição. Grande abraço a todos.